Fala, meus amigos do canal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai voltar lá para os anos 80. Vamos matar a saudade desses brinquedos que fizeram sucesso. E isso que vocês estão vendo não é uma loja de brinquedos da época. É simplesmente o quarto do inscrito do canal Ed, de Curitiba, Paraná. Vamos conferir essa coleção sensacional que está presente no quarto dele. Isso mesmo. Tem a cama, tem a televisão e esses brinquedos fazem parte aí da decoração do quarto dele. Então bora dar uma conferida. E com a licença do Ed, dono do quarto e dono dessa coleção maravilhosa, eu vou mostrar para vocês em detalhes tudo que faz parte do acervo dele. São brinquedos que fizeram parte da infância dele, alguns que tiveram início de produção até na década de 70, mas que nos anos 80 ainda continuavam a ser produzidos e que se encontravam nas lojas. Então eram brinquedos que ele ganhava e fizeram parte aí da infância, e agora ele trouxe novamente para ornamentar esse quarto que, na minha opinião, ficou maravilhoso. Então, para você que não viveu essa época, tem a oportunidade de estar vendo, conhecendo todos os brinquedos e até algumas outras coisas além de brinquedos que fizeram parte daquela época. E para quem viveu é uma nostalgia pura. São brinquedos aí do He-Man, Comandos em Ação, Plástico Bolha, Plástico Injetado. Então o Ed, ele começou a colecionar há mais de 20 anos. Esse acervo dele foi coletado minuciosamente. São peças extremamente novas, algumas até bastante raras, que ao longo desse tempo ele foi comprando, foi juntando e montou então esse paraíso dentro do quarto dele. Então é um lugar que ele ao mesmo tempo vê uma televisão, relaxa, e quando está estressado é só ele olhar para os brinquedos. E sendo o hobby favorito dele, com certeza ameniza qualquer situação. Então, quem não gostaria de ter um quarto desse cheio de brinquedos antigos, ainda mais com essas prateleiras iluminadas, muito bem programado, muito bem feitinho? Isso aí é uma verdadeira cápsula do tempo. Então, o Ed, quando ele começou a colecionar, ele juntava uma coleção, completava a coleção, né? Começou com Mattel. Só que quando estava completa ele acabava vendendo. Depois começou a colecionar o Rambo, bonecos do Rambo, tudo do Rambo. Completava, vendia. Completou a coleção dos Thundercats, também vendeu. G.I. Joe, a mesma coisa. Então ele percebeu que tinham colecionadores de carrinhos plástico bolha. Aqueles carrinhos frágeis que faziam parte da infância aí da garotada nos anos 80. Eram os mais simples, mas eram os que estavam mais presentes na infância dele. Então esse interesse veio de iniciar uma coleção, começou a comprar esses carrinhos de plástico bolha e foi o que virou a chave para a coleção dele. Então ele tem agora um pouquinho de cada coisa, sendo brinquedos de plástico rígido, plástico bolha, bonecos, carrinhos, enfim. Uma grande variedade aí que ornamenta o quarto do Ed. Inclusive com alguns objetos escolares que vocês já vão ver que se faziam presente também naquela época. Então aí tem uma grande coleção de carrinhos ainda lacrados, novos, de grandes marcas como a Glaslit, a Estrela, e tudo isso no quarto de uma pessoa que pode tranquilamente deitar ali na cama, ficar apreciando, ver uma televisão. E para quem não curte pode não entender isso, mas quem aprecia, quem gosta disso, entra num quarto desse, pode estar estressado ao extremo, mas a pessoa vai sair totalmente relaxada, só em apreciar essas belezas aí que a gente parece que está numa loja, vendo uma vitrine. Isso lá nos anos 80. Então vou começar a falar um pouquinho dos brinquedos. Esses aí são os famosos plástico bolha. São os que mais incentivaram ele a iniciar essa coleção.
Ele viu que tem inúmeros colecionadores pelo Brasil. Inclusive a gente tem alguns grupos no Facebook muito bacanas. Citando rapidamente dois deles aqui, é o Acervo Museu Bolha e Brinquedos Raros e Antigos. Então esses aí eram os brinquedos mais populares da criançada nos anos 80. Eram os carrinhos de plástico bolha, plástico injetado. E para quem não sabe, ainda existe uma fábrica produzindo alguns desses carrinhos utilizando antigas formas. É a fábrica Joreal, dentre outras, né? Mas a Joreal é a principal no meio, que inclusive faz carrinhos para colecionadores. E tem bastante peça antiga legal, como o Galaxy, tem também a Belina, tem a Fiat Europa, tem uma cegonha com Chevette, Fusca, Brasília, enfim. Tem bastante coisa legal aí e eu indico para quem ainda não coleciona para não perder o seu tempo e iniciar logo uma coleção. Além dos brinquedos, tem esses quadros aí que fazem menções a filmes, atores, desenhos antigos. Esses aí são os brinquedos miúdos, muitos deles eram brindes de festa de aniversário. Alguns desses vinham com balinhas dentro que a gente comprava na padaria e outros vinham agarrado no doce também. Então, quem viveu essa época vai matar saudade aí com esse vídeo. Quem não viveu tem a oportunidade aí de estar conhecendo esses brinquedos que fizeram parte da infância do pai de vocês. Eram os brinquedos mais simples comparados aos de hoje em dia, que são muito mais sofisticados, tecnológicos, movidos a pilha. Então, no geral, são brinquedos que a criança fica observando e que não exige tanta criatividade da criança. Esses mais simples, a criança tinha que criar alguma coisa para ele movimentar, para ele se mexer, estimulando então a criatividade da criança. Então esses aí são os carrinhos pequenos, caminhõezinhos da marca PV, eram bastante famosos na época. Esses outros da Mitroplast são marcas bastante presentes aí naquela época. Esses pretinhos, eles eram promocionais dos Danone Chamburci. Vários outros aí a gente comprava em mercearia, era bem baratinho. Alguns carrinhos miúdos desses de plástico vinham grudados em cima do doce e a criança tinha a oportunidade de ganhar um carrinho e comer o doce. É uma ideia que hoje talvez não daria certo, porque as crianças, na verdade, elas não estão ligando muito para brinquedos. Eu sei que eu tenho 2 filhos e o mais novo é que ainda brinca de carrinho, mas nunca ligou assim tanto quanto na minha infância. Hoje em dia acho que a tecnologia está liderando o espaço, infelizmente. Isso aí é mais uma vitrine que vocês estão vendo, iluminada aí com carrinhos de plástico bolha, um quadro do lado de ornamentação. E uma coisa que chama muito a minha atenção nessa coleção é a conservação dos brinquedos, né? Muitos deles ainda com a embalagem lacrados e os que não estão lacrados também estão novos, aparentemente nunca brincados. Aí um golzinho raro de plástico bolha, a famosa ambulância da PV, essa caminhonetezinha muito bacana do leãozinho. E ali no canto à direita mostra um carrinho embalado com uma chavinha de plástico. Eu lembro muito bem desse carrinho, meu pai me deu quando eu era pequeno. E ele funcionava virando a chavinha, o carrinho saía correndo em círculo, era muito bacana. Aí os caminhões MCB dos anos 80 ainda lacrados, levando porco, cavalo, bujão de gás. Esse aí está bastante valioso entre os colecionadores de plástico bolha, está sendo bastante procurado. Aí um pouquinho de cada coisa, tem o relógio do Transformers, esse vermelho, e os outros 2 no fundo são os relógios da Casio. Quem lembra aí do G-Shock? Era o relógio mais sofisticado aí para a garotada na época e botava aquilo no punho, ele se sentia um adulto. Aí você confere mais carrinhos em plástico bolha. São carrinhos de diversas marcas produzidos aí também nos anos 80. Gurgelzinho em plástico bolha e rígido, esse é famoso, Gurgelzinho militar.
Esse Jeep aí é da Estrela, com alguns bonecos aí ilustrando que na verdade é uma área militar, com tanque de guerra, helicóptero, caminhão lança-míssil. Quem lembra aí desse caminhãozinho que está lacrado ainda, uma carreta ali também muito legal. E para quem curte brinquedo antigo, na minha opinião, esse quartinho não deixa nada a desejar. É como se você morasse dentro de uma loja de brinquedos da década de 80. E é uma coleção que está muito bem organizada, com peças de acrílico, armário de vidro, as luzes de LED, cada brinquedo separado, dividindo o que é carrinho, o que é boneco. Aí a gente vê um pouco de material escolar daquela época. Aquele capacete é um apontador, aquele famoso lápis de tabuada que não podia levar na hora da prova, a caneta que tinha várias cores, inclusive amarelo, lilás, enfim. Aí o ioiô da Sprite, muito bacana. Esses bonequinhos, tem bastante colecionador desses bonecos. E o legal é que aqui a gente encontra um pouquinho de cada coleção. Tem os brinquedos miúdos, separados dos maiores. Tem os brinquedos de tal marca, os embalados, plástico rígido, separados de outros. Tem os bonecos monocromáticos aí que a gente está vendo. Separado aí tem essa navezinha também que foi muito sucesso, da Gulliver. E na entrada do quarto a gente vê o ônibus Diplomata de plástico bolha, que inclusive atualmente essa forma se encontra presente com a Joreal, que está produzindo, e é um pontapé inicial aí para quem quiser colecionar. Esses aí são os bonequinhos que tiveram início de produção, se eu não me engano, em 1982 e que voltaram a ser produzidos recentemente em parceria com as lojas americanas. Olha que bacana. Esses índiozinhos aí bastante famosos que desmontavam e montavam novamente. Esses bonequinhos, o pirocóptero era o pirulito com aquela hélicezinha ali que a gente girava e ele voava, que inclusive voltou a ser produzido. Meu filho teve um desses, meu filho mais velho, e recentemente o mais novo também. Então alguns brinquedos antigos ainda com a forma preservada se fazem presente na atualidade. Então, como eu disse para vocês, um pouquinho de cada coisa. Essa aí é a coleção do Rambo. Por incrível que pareça, os bonecos todos lacrados, são brinquedos aí com mais de 30 anos. Tem até o quartel-general, olha só que legal. Eu acredito que muitos compradores hoje em dia de brinquedos são os adultos, pela nostalgia, pela coleção. Então, vários e vários brinquedos antigos, eles voltaram a ser produzidos. E isso atrai muitos colecionadores, é muito gratificante ter aquilo que fez parte da nossa infância na atualidade. E como o próprio Ed falou, ele vendo outras coleções de outros colecionadores, foi o que inspirou mais ainda ele a montar esse quarto com essa linda coleção. Então já aproveito e deixo um convite aqui para vocês que às vezes apreciam, mas ainda não colecionam, a iniciar a sua coleçãozinha, seja ela do que for, porque é um hobby muito saudável, muito bacana. Então, aproveitando, eu quero agradecer ao Ed, que também é inscrito do canal, por ter aberto a porta do seu quarto e mostrado essa maravilhosa coleção aqui pra gente. E são vocês que ajudam o canal e estimulam os outros colecionadores a seguir esse nosso caminho. Um muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo.